Boa noite, agora sim, né? Agora minha voz saiu, né? Vamos abrir nossas Bíblias lá em 1 Timóteo. Carta de Paulo a Timóteo, a primeira carta, no capítulo 1. Eu vou fazer a leitura do primeiro versículo até o versículo 7. 1 Timóteo, de 1 a 7. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pelo mandato de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, nossa esperança. A Timóteo, verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz, da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Quando eu estava de viagem rumo da Macedônia, te roguei permanecesses ainda em Éfeso, para admoestares a certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina, nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim, que antes promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. Ora, o intuito da presente admoestação visa ao amor que procede de coração puro, de consciência boa e de fé sem hipocrisia. Desviando-se algumas pessoas dessas coisas, perderam-se em loquacidade frívola, pretendendo passar por mestres da lei, não compreendendo, todavia, nem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais fazem ousadas asseverações. Oremos, irmãos. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos pela leitura da tua palavra, pedimos que você esteja falando conosco, Senhor Deus, através dela. Esteja nos abençoando, Senhor Deus, através do teu Santo Espírito. Essa é a nossa oração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, Paulo, ao escrever essa carta, ele estava preso em Roma, que provavelmente entre os anos 62 e 64 da era cristã. O intuito de Paulo era instruir a Timóteo em relação ao combate que Timóteo fazia de falsos mestres que estavam inseridos ali dentro da igreja de Éfeso, onde esse irmão estava pastoreando a igreja. Nesse primeiro versículo aí a gente percebe que Paulo ele se autodenomina, né, se autodesigna como apóstolo, né, conforme o mandato de Deus. Ele se identifica aqui como apóstolo, né? E no segundo versículo, ele coloca a quem se destina a carta, né? A Timóteo, verdadeiro filho da fé. Uma observação que ele faz semelhante a Tito também, quando escreve a Tito, no momento onde Paulo estava se sentindo, de fato, abandonado, né? Na prisão, e ele escreve que diversos irmãos e ex-companheiros haviam o abandonado, né? E ele, então, lá da prisão em Roma, ele escreve essa carta e elogia bastante durante essa carta a Timóteo, nas duas cartas que ele escreve, fazendo menção da família dele, da origem dele, da firmeza na fé que esse irmão demonstrava ter. Timóteo, ele entra na história de Paulo, né, outrora, quando Paulo começa a discipular, a preparar esse irmão para ensinar e pastorear a igreja de Cristo Jesus. Timóteo, ele era filho de mãe judia e pai grego, e foi envolvido em algumas controvérsias de cristãos judaizantes, né, por conta da origem, né, por ser filho de mãe judia e por não ser circuncidado também, né? E essa carta que Paulo escreve a Timóteo tem um pouco a ver também com essas questões desse movimento judaizante também que acontecia na igreja, né? E por que não continua acontecendo até hoje, né? A partir do versículo 3,
a gente percebe que Paulo, então, ele entra no assunto da carta. Então, ele diz: quando eu estava de viagem rumo à Macedônia, te roguei permanecesses em Éfeso para admoestares a certas pessoas. E ele vai falando a respeito de que ele queria que fosse feitas essas admoestações. Se eu fosse dar um título para essa pequena meditação, eu colocaria a importância do ensino da verdadeira doutrina, que é o que eu percebo que Paulo, dentre outras coisas que nós podemos destacar, ele fala nesse pequeno trecho, né, a importância do ensino da verdadeira doutrina. Um tema que, desde a minha conversão, na década de 80, eu ouço falar que é uma questão secundária da fé. Muitos dizem isso. Que a doutrina é uma questão secundária da fé. É importante a gente crer em Cristo, amar as pessoas, fazer o bem, e não esquentar muita cabeça com doutrina, não. Mas a gente percebe também que, dependendo da igreja, a palavra doutrina se aplica a coisas diferentes, né? Em algumas igrejas, doutrina significa vestimenta, se corta, se não corta cabelo, se vai usar ou não vai usar batom, se o homem pode usar bermuda ou se tem que ficar só de calça comprida, se pode fazer a barba, se vai ficar barbudo, né? Em algumas igrejas isso é doutrina, se pode ter televisão em casa, se não pode. Mas, na verdade, o que a Bíblia ensina como doutrina é o ensinamento, a base da fé, aquilo que a pessoa vai crer, aquilo que a igreja entende que é o ensinamento de Deus para a igreja. Isso é doutrina. E Paulo considerava esse tema de suma importância. Nós vamos perceber aqui nesse texto a importância que Paulo dá e como que ele instrui a Timóteo a respeito dessa questão. Daí nós podemos entender a importância que esse tema tem na nossa vida ainda hoje, né? Enquanto cristãos. Paulo aqui, então, ele faz essa observação, essa introdução aqui no versículo 3, né? Que ele, outrora, quando ele estava de caminho para Macedônia, ele rogou a Timóteo que permanecesse em Éfeso para instruir a certas pessoas a respeito de alguns temas. E antes disso, quando Paulo, lá no capítulo 20 de Atos, você pode perceber aí, quando Paulo estava voltando para Jerusalém, os irmãos, os presbíteros, né, da igreja de Éfeso foram conduzi-lo, né, até certa parte e se despedir dele e receber as últimas instruções, enfim. E existe aqui uma observação muito interessante a partir do versículo 20. Está vendo que é no 17? De Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. Então, Paulo mandou que os presbíteros de Éfeso fossem até ele, né? Ele estava indo para Jerusalém. E no versículo 20 diz o seguinte, deixa eu ver se é isso mesmo. No 29. Vou ler o 28 também. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Está vendo? Doutrina, chamando Jesus de Deus, né? Eu sei que depois de minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes que não pouparão o rebanho. E que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas, para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que, por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Então veja que antes de Paulo ser preso da primeira vez lá em Jerusalém, né? Lá em Jerusalém, antes dele ir para lá, antes de todo o processo que culminou na prisão dele, nas prisões dele, né? Talvez décadas antes, ele já havia chamado os presbíteros de Éfeso e já havia alertado esses homens quanto ao que aconteceria no futuro. E diz que dentre esses presbíteros, esse mal ocorreria.
E ele diz: dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas, coisas perversas, né? Então, voltando ao texto, a gente percebe que nesse texto aqui que nós estamos estudando, né, de 1 Timóteo, Paulo ele faz algumas admoestações importantes. Ele demonstra como essas admoestações fortaleciam o amor cristão, e ele declara o risco que a falta da presente admoestação, da observância dessa admoestação, pode causar no crente, né? Vejamos aí o que Paulo nos ensina, então. Espera aí que eu estou... está aqui. Lendo então a segunda parte do versículo 3, ele diz, né, a fim de que não ensinem outra doutrina. Então Paulo, ele orientou para que Timóteo permanecesse em Éfeso, para admoestar a certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina. Qual outra doutrina? Uma doutrina que seja diferente daquela que Paulo ensinou. Uma doutrina que seja diferente daquela que os apóstolos ensinaram. Então aqui Paulo destaca que Timóteo deveria combater esses homens, admoestar a estes homens, para que não fizessem isso. E, como eu disse anteriormente, anos antes, ele tinha dado essa incumbência aos presbíteros da igreja, mas pelo jeito, a profecia que ele havia feito se cumpriu, e aquilo já estava acontecendo na igreja, né? Homens estavam ensinando coisas pervertidas dentro da igreja, doutrinas diferentes das doutrinas que os apóstolos nos legaram, doutrinas diferentes daquelas que Paulo havia ensinado para a igreja, para aqueles mesmos presbíteros, né? E também para Timóteo. No versículo 4, nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim, que antes promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. Então a primeira questão que eu quero destacar aqui, irmãos, é que o ensino da falsa doutrina não promove o serviço de Deus. A gente percebe um movimento atualmente de pessoas que vão para ambientes onde elas se sintam bem. Uma das formas que as pessoas escolhem igreja para frequentar hoje em dia é um lugar que eles se sintam bem. Eu fui bem recebido, o louvor me toca muito ao coração, o pregador é engraçado, e ele ensina direitinho, enfim. As pessoas me receberam muito bem, eu e minha família. Tem escolinha dominical onde eu posso levar meu filho, ele me atrapalha no culto, enfim. Existem diversos motivos, né, que fazem com que uma pessoa frequente uma igreja, né? Mas qual é o principal motivo que deve fazer com que você escolha uma igreja? É a doutrina, aquilo que é ensinado lá na frente. E na maioria das vezes a gente percebe que essa é uma questão que muitas vezes não é nem observada. As pessoas entendem que, independente do templo que elas estiverem, independente da denominação que elas estiverem, a mesma coisa vai ser ensinada, porém de maneira diferente. Mas isso não é verdade. Isso não é verdade. Então, quando nós chegamos numa comunidade, se nós estamos procurando uma igreja para frequentar, mudamos de cidade e precisamos cultuar a Deus, nós temos que saber aquilo que é ensinado ali. E Paulo estava falando a respeito disso aqui, né? Falando com que, para que em Éfeso, o líder daquela igreja, Timóteo, admoestasse a certas pessoas para que não ensinassem outra doutrina, que não se ocupassem com fábulas engenhosamente montadas, e que se não se detivesse com genealogias sem fim, e outras coisas mais que estava acontecendo naquela cidade também, naquela igreja, né? No decorrer do livro a gente vai observando. Lá em Éfeso,
parece que não existe uma conclusão exata do tipo de heresia que estava pairando naquela igreja ali, de maneira, por exemplo, entre os Gálatas, o livro ele deixa claro que havia um movimento judaizante muito forte, né, entre os Gálatas. Já em Éfeso existe uma miscelânea de situações heréticas, né? Como, por exemplo, haviam lá os mestres legalistas, e esses mestres legalistas, eles queriam garantir a salvação que eles receberam pela graça, através de observância de diversas regras. Algumas regras que eles haviam interpretado da lei judaica, e algumas outras questões também, como, por exemplo, eles ensinavam que a ressurreição já havia acontecido, né? E Paulo apela para que Timóteo combatesse esse ensinamento, né? Proibição do casamento, por exemplo, eles viam na lei de Moisés algumas questões que dava a eles a autoridade para ensinar que os homens não deveriam se casar, por exemplo. A observância de restrições alimentares, né? E observamos que já lá em Atos dos Apóstolos, há uma decisão na igreja, né? Se não me engano, no capítulo 15, onde eles falam que os gentios, os cristãos gentios, não deveriam se preocupar com as questões alimentares, com as festas dos judeus. Mas aqui estava se ensinando questões de restrição de alguns alimentos, né? Proibição de casamento, a crença que a ressurreição já havia acontecido, restrições à questão da prática da oração, não é um ensinamento incorreto em relação à prática da oração. Então Paulo, já a partir do capítulo 2, ele começa a trabalhar essa questão, né? Motivar os varões daquela igreja para que orassem a todo tempo, em todo instante, em todo momento, com imposição de mãos, enfim. E ele vai passando as instruções no decorrer do livro. E aqui no versículo 4, né, ele fala a respeito de fábulas e genealogias. A gente traçando aqui um paralelo para os nossos dias, a gente percebe que em muitas igrejas existe uma preocupação muito grande, né? Por exemplo, os pregadores, os estudiosos da Bíblia, eles fazem questão de conhecer, né, na medida do possível, as línguas originais que a Bíblia foi escrita. Por quê? Porque muita coisa que foi escrita em hebraico, muita coisa que foi escrita em grego, a tradução em português não é específica o suficiente para que se entenda algumas questões. Então o pregador, né, o teólogo, o pastor que frequentou o seminário lá durante 4 anos, ele estuda para que ele possa pesquisar o original, ou pelo menos para que ele tenha ferramentas para buscar no original, para entender o sentido daquilo que ele vai ensinar. De forma alguma ele vai deturpar, porque ele vai utilizar uma tradução boa, né, como a nossa tradução em português, porém o português não nos passa a ideia exata de diversas situações, né? E que essas situações, o pregador conhecendo, ele vai nos ensinar de maneira mais efetiva. Mas o que tem acontecido hoje em dia? Algumas pessoas estão dando tanta ênfase para algumas questões que isso tem se tornado uma questão doutrinária, como, por exemplo, se você não usar o nome de Jesus da maneira correta, você não vai ter salvação. Você não pode chamar Jesus de Jesus. Você tem que chamá-lo de Yeshua. Aí já outros aí já falando que nem é mais Yeshua, já é outro nome. Deus não é Jeová, não pode falar Deus, tem que falar Jeová. E depois fala, não, tem que falar Iavé. Agora já tem uns falando que é Aur. Imagina. Então aquele senhorzinho, aquela senhorinha, aquela pessoa sem instrução que mora lá na roça, não vai ter salvação nunca, porque ela não vai conhecer hebraico nunca. Será que realmente eu preciso conhecer hebraico para ser salvo? Eu preciso. Qual foi o som que Deus falou com Moisés lá na sarça ardente? Nem os judeus sabem qual foi o som, nem eles sabem.
Eles tinham tanto medo de falar esse nome, irmãos, que eles evitavam, eles substituíram esse nome por outros termos, como Adonai, Elohim. E hoje em dia se fala que se nós não pronunciarmos o nome de Deus corretamente, nós não seremos salvos. Então nós podemos perceber que esse não era um problema somente dos Efésios, mas é um problema nosso também. E é uma questão doutrinária, porque se dita quem vai ou quem não vai ser salvo, isso não é doutrinário? Outra questão, lendas judaicas, por exemplo. Antes dessa questão aí do judaísmo, nós podemos citar, por exemplo, essa supremacia da cultura judaica sobre a igreja. Muitos pregam de maneira como se a igreja fosse um parênteses no meio da história do povo de Deus, da história da redenção, e não o objetivo da salvação de Deus. Mas Deus quer salvar os judeus, mas já que ele não conseguiu salvar os judeus, ele está quebrando o galho, salvando os gentios. Mas a hora dos judeus vai chegar, esse dia vai ser maravilhoso. Nós, gentios, desprezando a nossa salvação, ansiando a salvação de outros que desprezaram o nosso Senhor. Onde a palavra de Deus nos ensina isso, irmãos? Onde os apóstolos nos ensinaram isso? Bandeira de Israel no púlpito, viagens onerosas para a Terra Santa. Lendas judaicas, como por exemplo, a história de Lilith, pregadores ensinando isso como se fosse verdade, questões da Cabala, pregadores pegando livros de cultura judaica e estudando para tentar entender a cultura judaica e misturando isso com a doutrina cristã. Enfim, irmãos, são tantas situações que nós percebemos hoje em dia, que dá para perceber que esse não era um problema do passado, mas é um problema ainda atual, é um problema nosso. Genealogia sem fim. Um dia desse, na internet, eu estava vendo um pregador questionar se Jesus de fato é o Messias, porque ele pela análise da genealogia de Jesus, ele entende que Jesus não é o Messias. Então, irmãos, é uma coisa interessante, porque Paulo, quando ele fala que nós não deveríamos nos preocupar com essas questões, não nos atermos a essas questões. O cristão que é estudioso, o pregador do evangelho, o professor de escola dominical, ele tem que ser estudioso. Ele tem que pesquisar, tem que conhecer o máximo que ele puder, de outras religiões, de outras fés, o máximo. Eu gosto de estudar. Mas existem pessoas indo além, irmãos. Existem pessoas fazendo isso para incorporar isso ao ensinamento que ele vai passar para a igreja, como sendo verdades. Isso é perigoso. Isso é doutrinário. Isso é algo que altera o que Deus deixou para nós. Nessa observação dele, você pode perceber que aqui, no versículo 6, ele diz aqui, desviando-se algumas pessoas dessas coisas, vamos falar sobre essas coisas também, perderam-se em loquacidade frívola, ou seja, falatório, verbosidade exagerada, encheção de linguiça e outras coisas mais, tentando se mostrar mestres de coisas que eles mal sabem, como por exemplo um gentio como eu, querendo ensinar para vocês a lei de Moisés. Era isso que estava acontecendo lá, presbíteros, homens da igreja, líderes do meio do povo, gentios, tentando desviar a igreja para caminhos que eles mesmos não conheciam, como pessoas que querem que nós guardemos o sábado para sermos salvos, mas eles mesmos não guardam o restante da lei. Não podemos beber isso, comer aquilo, mas e o resto da lei? Então, irmãos, uma característica então desses
mestres legalistas é que eles queriam embasar a salvação, queriam fortalecer a salvação da igreja através de práticas, de coisas que nem eles mesmos controlavam, né? Conheciam. Uma coisa que também é comum nos nossos dias, que a gente pode perceber em relação a esse ponto, a questão de radicalismo doutrinário em temas secundários, por exemplo. E Paulo fala sobre essa questão aqui, né? A geração de controvérsias por conta de palavras. Uma palavra mal colocada por um pregador gera toda uma divisão na igreja, todo um reboliço, pessoas discutindo entre si, às vezes por causa de uma palavra que foi colocada, mal colocada. É infra, é supra, e começa todo aquele debate, às vezes animosidades, por conta de questões secundárias da fé. São questões que Paulo está falando, evita isso, fala com esses homens para evitarem isso, porque eles, aqui entra numa segunda parte, né? O ensinamento da correta doutrina promove o amor cristão. Olha o que ele diz aqui, eu vou ler novamente o versículo 4, né, para a gente pegar o contexto. Nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim, que antes promovem discussões do que o serviço de Deus, aquilo que eu havia falado, né? Promove discussão, debate sem sentido, não vai levar a lugar nenhum. Ora, o intuito da presente admoestação visa o amor que procede de coração puro, de consciência boa e de fé sem hipocrisia. Então, irmãos, o objetivo de Paulo é que aquela igreja fosse aperfeiçoada no amor verdadeiro, no amor cristão. Um amor que é isento de algumas questões, e que ele procede de quê? De um coração puro. Coração puro, irmãos. Então, se eu ensino mentira na igreja, meu coração já não é puro. Se eu tento enredar a igreja em ensinamentos que eu não recebi de meu Senhor, como o nosso amor vai se originar de um coração puro? A pureza de coração, irmãos, só existe no lugar onde o Espírito Santo de Deus está, onde há a aprovação do Espírito Santo de Deus. E ele continua. Além de proceder de um coração puro, tem que proceder de uma consciência boa. O que é uma consciência boa dentro desse contexto doutrinário? É eu saber de onde eu aprendi e o que eu estou ensinando. De onde eu aprendi? Eu aprendi isso dos apóstolos, da doutrina dos apóstolos. Então eu me sinto o quê? Eu me sinto endossado para poder passar isso para frente, ensinar. A minha consciência está tranquila, a minha consciência está boa. Então, para que o verdadeiro amor possa ser gerado na igreja, para que haja paz na igreja, a verdade precisa ser ensinada. E a consciência da liderança, a consciência daquele que ensina, tem que estar tranquila. E a terceira parte que ele fala é fé sem hipocrisia. Fé sem hipocrisia. Já viu quando alguém te ensina alguma coisa, você fica com a pulga atrás da orelha e vai questionar, você sente que o cara está te enrolando? Pois é, fé sem hipocrisia, irmãos. Fé sem hipocrisia. A fé verdadeira. Uma fé sem fingimento. Alguém que ensina aquilo que realmente crê, aquilo que realmente aprendeu, que realmente quer ver você bem. Volto à questão, né, da escolha das igrejas, da verdadeira igreja. Né? Da igreja perfeita não existe. A igreja perfeita é aquela que o Senhor escolheu e vai purificar. Né? Mas da igreja verdadeira, independente da denominação, a igreja que prega a verdade, que se empenha, que se esforça por pregar a verdade.
Então veja, irmãos, que o objetivo do apóstolo era que essa admoestação, né, gerasse um amor que procedesse de coração puro, de boa consciência e fé sem hipocrisia. E isso só está presente, irmãos, onde o evangelho é aprendido de maneira correta e ensinado de maneira correta. Onde a doutrina é a doutrina que a Sagrada Escritura ensina. Existem questões da nossa doutrina, irmãos, que não são fáceis de engolir. Que às vezes nós ficamos anos para tentar entender. E muitas vezes nós não entendemos, nós somente aceitamos. Mas por que aceitamos? Porque está na Sagrada Escritura. Se fosse necessário toda uma engenharia para poder afirmar certas verdades, elas não se afirmariam. Muito pelo contrário, hoje em dia se faz toda uma engenharia para tentar desmentir a verdade. E Paulo continua, irmãos. Ele diz que o ensinamento da falsa doutrina nos faz naufragar na fé. Olha o que ele diz aí, a partir do versículo 6. Desviando-se algumas pessoas dessas coisas. Quais coisas, irmãos? Do amor que procede de coração puro, da consciência boa e da fé sem hipocrisia, né? Algumas pessoas, desviando-se dessas coisas, perderam-se em loquacidade frívola. Perderam-se. Se você observar, lá a partir do versículo 18, do 18 até o 20, ele reforça esse pensamento. Olha o que ele fala lá, ó. Este é o dever que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias de que antecipadamente foste objeto. Combate, firmado nelas o bom combate, mantendo a fé e a boa consciência. Está vendo? Ele repete, ó. Mantendo a fé e a boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. E dentre esses homens se contam Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás, para serem castigados, a fim de não mais blasfemarem. Então olha só, irmãos, homens que abandonaram a boa consciência, abandonaram a fé singela. E o que aconteceu com eles? Se desviaram. Naufragaram na fé. Então, como que alguém pode afirmar, irmãos, que a doutrina é uma questão secundária na igreja, se ela me faz naufragar na fé? Como que eu vou crer na suficiência do sacrifício de Cristo por mim, se eu preciso guardar o sábado? Como o sacrifício de Cristo é suficiente se eu não posso beber isso ou comer aquilo? Ou se eu preciso fazer uma coisa ou fazer outra coisa? Isso não se defende, irmãos, isso não se mantém se nós estudarmos a Escritura Sagrada. Precisa de uma engenharia teológica para se defender certas questões e manter algumas pessoas cativas a certos pensamentos. Mas, irmãos, Paulo ele abre essa carta que ele escreve para Timóteo, onde ele vai falar do bom combate, onde ele vai falar da maneira correta de se proceder no culto público, a prática da oração. Ele vai falar da apostasia que ocorreria nos últimos tempos, né, que tem acontecido em nossos dias. Enfim, são diversos temas, mas ele introduz essa carta falando a respeito dessa questão. Ele introduz a carta dizendo para Timóteo: Timóteo, combata a falsa doutrina dentro da igreja. Ensine a doutrina correta, mas repreenda aqueles que estão ensinando a doutrina falsa. Então, irmãos, o que eu aconselho para nós é o seguinte: que nós não fiquemos preocupados em detalhes doutrinários, como eu disse anteriormente, se é infra, se é supra, se é isso, se é aquilo, mas aquilo que está escrito na Sagrada Escritura, irmãos, faça questão de entender.
A Bíblia te fala em que momento que a vida, né, que o ser humano é formado, se é no momento da concepção, se é quando o neném nasce, ou se é com 6 meses, se é com 3 meses. Existe todo um debate teológico em volta dessas questões. Mas o que a Bíblia te ensina? Aquilo que a Bíblia te ensina, irmãos, irmão, aquilo que você consegue ler, tenta entender, porque isso é doutrina. Se for revelado, você tem que entender. Se for revelado, você tem que aprender. Você tem que buscar. Essa é a nossa obrigação. Agora, irmãos, se aqui na igreja ou em qualquer outro lugar alguém tenta te ensinar aquilo que não está na Sagrada Escritura, questiona. Questiona, olha na Bíblia e fala assim: irmão, de onde você está tirando isso aí que você está falando? Achei que não, me explica melhor. Porque a nossa salvação, irmãos, depende da doutrina que nós cremos. Só serão salvos aqueles que serão salvos pela graça do Senhor Jesus, aqueles que creem no Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador. Eu torno a repetir: se eu preciso de alguma muleta teológica ou prática para ser salvo, Cristo é suficiente para a minha salvação? Nós precisamos, irmãos, questionar aquilo que temos aprendido. Que Deus esteja nos abençoando, que esteja completando em nós, né, a sua mensagem baseada nesse texto. Aqui nós vimos então que o ensino da falsa doutrina não promove o serviço de Deus. O ensinamento da correta doutrina promove o verdadeiro amor cristão, e o ensinamento da falsa doutrina nos faz naufragar na fé. Que Deus, através do Espírito Santo, esteja falando conosco e fazendo com que nós possamos estar cada vez mais apegados à palavra dele. Amém?